Tudo bem, meus amores? Espero que sim, hein? Então, hoje na aula de história nós vamos estudar os primeiros contatos com os indígenas. Está na página 72. Então, os portugueses que chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aqui. Leia um trecho da carta que Caminha escreveu ao rei de Portugal, descrevendo a nova terra e os povos que habitavam aqui. Então, Caminha, que é Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão da Esquadra de Cabral, ele que contou, narrou todas as histórias, tudo que aconteceu durante a viagem. Ele escreveu assim: a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros. Então, esse é um trecho da carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, né, contando como eram os indígenas. Então, o primeiro contato foi de muita estranheza, tanto para os portugueses como também para os indígenas. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. No início, esse contato foi amigável. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, praticaram um tipo de comércio chamado de escambo. Escambo era a troca de bugigangas, espelhos, pentes, facas, machados, pelo pau-brasil. Obviamente, sem a presença de dinheiro, ou seja, era troca de mercadorias. Eu queria algo, então eu tinha algo que eles também queriam, então a gente trocava. Essa troca era chamada de escambo. Os primeiros contatos se deram no litoral e só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus. Então, os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas e não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. Foi um verdadeiro extermínio que se deu pelas armas e pelo contágio de doenças trazidas pelos brancos, cuja cura era desconhecida pelos indígenas. Doenças hoje banais, como gripe, sarampo, coqueluche e outras mais graves, como a tuberculose e a varíola. Vitimaram muitas vezes tribos inteiras, pois os indígenas não tinham imunidade natural a esses males. Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultando no pequeno número de indígenas que temos hoje. Então, a relação com o meio, a relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte. Em tudo que os indígenas faziam, utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitam muito o meio ambiente. Retira deles somente o necessário para a sua sobrevivência. Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato, a capivara. Não conheciam o cavalo, nem o boi, nem a galinha. Como a base da economia indígena era a colheita, a caça e a pesca, a agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente da mandioca era praticada somente por algumas tribos, de forma bastante primitiva. O modo de plantio dos indígenas era o chamado de coivara. Eles arrancavam as árvores e queimavam o mato para plantar. Como as queimadas desgastam a terra, as tribos tinham de estar sempre se mudando, eram nômades.
Além disso, construíam canoas, arcos, flechas e ocas, usando materiais encontrados na natureza. Suas principais armas eram o arco e a flecha e o tacape. As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, especialmente com a palha. Faziam muitas coisas com ela, cestos, esteiras, redes e outros objetos. Já potes e panelas, em geral, eram feitos de cerâmica, destacando-se a cerâmica marajoara. Os utensílios eram confeccionados com pedra polida, facas, machados e etc. As penas e pele dos animais caçados serviam para fazer roupas ou enfeites para as cerimônias das tribos. E o urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo. O urucum é essa semente que mostra aí, ó, que ela é a cor alaranjada. Então, na página 75 tem a atividade que tem: complete as frases a seguir com as palavras destacadas de maneira que fique com sentido. Então, você vai completar as frases com essas palavras que estão aí no quadro, dando sentido ao texto. 2. Indica as informações que a carta de Caminha traz sobre. Quais informações a carta traz sobre os povos que habitavam o território? Os povos que já moravam aqui, antes dos portugueses chegarem, antes de Cabral chegar com sua esquadra. E como eram as descrições da nova terra? Quais eram as descrições que ele dava para o Brasil? Como era? Primeira sensação ao ver. Aí a 3 é converse com sua turma sobre os diferentes modos de vida dos indígenas brasileiros antes e depois da chegada dos europeus ao Brasil. Em seguida, escreva abaixo suas conclusões. Então, em casa, você pode até pesquisar, tá bom? E essa é a questão número 3 para responder. A questão número 4 tem aí 4 informações. Tem a 1, a 2, a 3 e a 4. Depois você vai assinalar que é correta. Diz, apenas a 1 está correta. Apenas a 1, a 2 e a 3 está correta. Apenas a 2 e a 4. Ou apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Quando você ler, você vai saber qual é que está correta. E a 5 vai relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Temos aí da letra A à letra G. Aí você vai relacionar para tornar as frases verdadeiras. Essa é a atividade de hoje. Fique com Deus, bons estudos. Um beijo. Tia Edilene está morrendo de saudades.